Bem, vamos agora ciências da apostila 2, terminamos ciências da apostila 1, né? Vamos agora apostila 2, página 241, em ciências. Abrigos de animais. Você sabe onde os animais vivem na natureza? Você sabia que muitos animais constroem os próprios abrigos? Leia o poema e conheça alguns destes animais. Abrigo está aqui do ladinho escrito. É o local de proteção e refúgio. João de Barro. Alguns bichos têm casas muito interessantes. Formigas, abelhas podem dar ao homem lições de arquitetura. E com que finura a aranha tece sua teia? O marimbondo constrói sua casa. O bicho da seda, o seu casulo. Mas sou apaixonada mesmo pela casa redonda do João de Barro. Talvez porque sempre quisesse morar em árvore, morar assim pendurada. Arquitetura, o que significa? Refere-se à construção, à arte ou à técnica de projetar uma construção. E aqui tem o exemplo da casa do João de Barro. João de Barro, ele é considerado um excelente arquiteto, porque como ele constrói a casa dele. Ele vai na terra, ele amassa a terra com a saliva dele, ele amassa com a saliva e vai levando para construir essa casa. Imagina o tanto que ele trabalha com o biquinho dele para ele construir uma casa desse tamanho, o tanto de barrinho que ele põe no biquinho para levar e volta, amassa de novo na salivinha dele, leva de novo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as casas, com os ninhos que eles fazem, porque é muito trabalhoso, né? Tudo isso. Imagina o tanto que ele trabalha para fazer essa casa. E a casa dele tem até um cômodo. Ele constrói dentro, lá faz uma curva, e aqui dentro é que a fêmea bota o ovo, tá? Aqui dentro, muito bem protegido. E dizem que o lugar onde ele faz a porta, se ele fez a porta virada para esse lado, não chove dentro. É sinal de que chuva não vem desse lado, tá? Dizem isso. Tia Rosa não tem certeza, não sei se é mesmo, mas eu sempre ouvi dizer isso. Que o lado que o João de Barro constrói a porta da casa dele, esse lado não chove, tá? Então, até isso ele consegue fazer uma previsão, não é? Olha só. E a casa dele é muito bem construída, muito bem feita. Por isso que quando a gente vê, a gente merece o quê? Tirar foto, cuidado, não ir lá derrubar, maltratar. Que eles dão muito trabalho, né? Eles trabalham muito para conseguir construir essa casa, para a fêmea ir lá botar os ovos. E os filhotinhos nascerem ali saudáveis e eles cuidam com todo amor, tá? Então agora vamos à página 242. Tocas e ninhos. Na natureza, para sobreviver, os animais precisam se proteger de condições meteorológicas desfavoráveis e do quê? Dos predadores. Por isso, o que é predador? É um animal que ataca outro, chamado de presa, para obter o alimento. Então, até isso eles têm que ver, tem que ter um cuidado, porque vem outros animais que se alimentam dos ovos e que vai tentar pegar também. Por isso, os abrigos que os protegem do vento forte, da chuva torrencial, do frio ou do calor extremos, do ataque de seus predadores, entre outros fatores, tá? Então, por isso que eles precisam se proteger de condições, o quê? Meteorológica e também dos predadores. Por isso que faz o ninho, constrói esse ninho com todo cuidado. A lebre usa sua habilidade de correr e saltar para escapar do predador. Os abrigos ajudam animais como a lebre a se esconder e não ser capturados por seus predadores tão facilmente. Alguns animais se abrigam em locais criados pela natureza, como cavernas, uns se abrigam onde? Em cavernas, frestas de rochas, buracos no solo ou em troncos de árvores. Então, tá vendo? Então, cada um tem um tipo de lugar. Esse daqui, ó, algumas espécies de morcegos passam grande parte do dia abrigadas em cavernas. Tá vendo? Ó? Os lagartos se protegem do calor extremo, abrigando-se em frestas de rochas, por exemplo. Vamos à página 243. Outros animais constroem abrigos, seus abrigos. Os mamíferos como o tatu, a topeira, o coelho, a marmota, além de algumas aves como a coruja buraqueira, escavam tocas onde se abrigam, fazem buraco, né, no chão. Olha lá, a coruja buraqueira em uma toca escavada. Se você passar perto de uma toca dela
de um buraco onde tem coruja, elas dão rasante em cima da gente. E elas picam, elas beliscam a cabeça da gente, se a gente passar por perto, quando ela tem o ninho. Se ela tiver filhotinho lá, elas fazem de tudo pra gente não ficar perto. Elas vêm, elas dão rasante em cima da gente, pra gente não ficar perto porque para elas nós somos o quê? Nós só podemos ir lá e maltratar. Então ela protege de tudo quanto é jeito. Aqui, ó, tatu cavando uma toca para se abrigar. Vespas cuidando do ninho com filhotes. Olha as larvas das vespas, ó, aqui dentro. Um outro tipo de abrigo são os ninhos. Eles são construídos por alguns animais, por exemplo, certas aves, certos insetos como abelhas, vespas, marimbondos, formigas e cupins, aranhas, peixes e roedores, entre eles ratos e coelhos. Fazem o quê? Os ninhos. Os ninhos podem ficar no chão, suspensos no ar ou flutuando na água, mas são sempre construídos com recursos do ambiente. Por isso encontramos ninhos feitos com galhos, gravetos, cipós, cascas de árvores, folhas, raízes secas, musgos, terra, entre outros materiais, tá? Todo tipo de coisa, todo tipo de recurso que tem no ambiente, eles utilizam para fazer os ninhos, tá vendo, ó? As cegonhas constroem seus ninhos em locais altos, como postes, árvores e chaminés, lugar alto. Os castores usam seus poderosos dentes para cortar galhos e troncos das árvores, tá vendo? Eles cortam, tem muita força os castores. Vamos fazer o exercício da página 244. Observe as imagens e ligue as legendas correspondentes. As tocas protegem os animais contra condições atmosféricas desfavoráveis. Seria qual? O do meio ligar com o primeiro. Olha lá. As tocas, tá vendo? É uma toca que ele tem aqui, ó. Essa imagem aqui, ó, é uma toca. Alguns abrigos são construídos para o animal criar seus filhotes. Então, seria qual? Alguns animais usam formações naturais como abrigos. Olha aqui, ó. Alguns abrigos são construídos para o animal criar seus filhotes. Olha o abrigo que esse daqui fez, o ratinho. Tá vendo? Ele construiu o abrigo dele lá embaixo. Então, o último com o do meio. E alguns animais usam formações naturais como abrigo. Natural porque ele pegou o tronco da árvore que já estava feito e fez ali o seu abrigo. Ele não construiu, ele já encontrou um abrigo pronto, tá? 2. Algumas aves demonstram técnica e habilidade na construção do ninho. Observe nas imagens abaixo algumas etapas da construção de um ninho, feito por um pássaro africano. A sequência correta em que ocorre a construção do ninho é... Qual que é a sequência correta? A C. O 2, olha lá, ele está fazendo o quê? Está no galho, só observando. No 3, ele está montando o ninho, ele está à procura de materiais da natureza. E no 1, ele construiu o ninho já no galho. Então, a correta é a letra C, ok? Deem uma lida, depois nós vamos continuar falando sobre esse assunto, tá bem? E vamos encerrar por hoje ciências. Então, tia Rose, não tem tarefa? Tem, leiam, estudem, releiam para vocês entenderem bem, porque depois vão vir atividades, vem tarefa, tá bem? Termine as outras que vocês têm também para terminar, tá? E aproveita para dar uma lida nas atividades anteriores, tá bem? Esse daqui fica como tarefa, ler o que nós estudamos hoje para gravar bem o que foi estudado, tá bem? Beijo, até amanhã. Fiquem com Deus.